Boa noite a todos. É com muita alegria no coração, na alma, no espírito, e que a graça do eterno e soberano Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa adentrar no coração de cada um de vocês que vão estar me ouvindo através desta gravação, através deste vídeo. Meus queridos, eu estou abordando um assunto a qual está falando do nome de Deus, o verdadeiro nome do Deus Altíssimo, do Deus que se fez carne e habitou entre nós. E muitas vezes, por questões ou por ser questionado, as pessoas pedem que eu explique cada vez mais o nome de Deus para que elas possam entender e clamar e orar e louvar com entendimento ao Deus verdadeiro e à vida eterna que se manifestou na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo o caráter do Pai, todo o amor do Pai, tudo que está em Jesus é tudo aquilo que existe de bom, de amável em Deus. Porque Deus se manifestou porque Deus é Espírito. Então Deus tinha que se manifestar de alguma forma, porque se Deus viesse na sua glória, jamais o mundo, jamais as pessoas suportariam a sua glória, porque a glória de Deus é encher toda a terra. Então, como Deus é Espírito e através de Jesus Cristo, Ele mostrou toda a sua virtude e todos os seus caracteres através da pessoa de Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Por quê? Por que não teve usurpação de ser igual a Deus? Porque ele estava num corpo carnal, num corpo pecaminoso, a qual ele veio vencer o pecado através da sua carne. Então, para que você tenha ciência, eu, pastor Maurício, como já falei, estou abordando sempre este assunto, que eu não creio, não acredito, não glorifico, não me prostro no nome chamado Jeová. Eu me prostro, eu adoro, eu louvo o nome de Deus chamado Jesus Cristo, porque em João 10, 30, ele falou: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, tudo que está no Pai se manifestou no Filho. E tudo que está no Filho é os caracteres do Pai. Então, meu querido, no livro de João, no Evangelho de João, o apóstolo de Jesus, ele vai explicar dentro da palavra, para que as pessoas possam ter o entendimento, o conhecimento e o discernimento. Então João nos fala assim, em João 1,15. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem dizia: o que vem depois de mim, e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então João Batista estava explicando a qual Jesus era antes dele e viria. Para quê? Por que Jesus viria? Só para a salvação? Não, Jesus Cristo vem para mostrar e nos fazer conhecer o Pai verdadeiro, o Salvador, o Deus da misericórdia, o Deus a qual
ia se manifestar através do Filho. Então ele fala-nos assim, no seu versículo 16: todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada, escute bem, a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada por Moisés. Alguém deu a lei a Moisés e Moisés teve que fazer, Moisés teve que redigir, Moisés teve que escrever a lei falada por alguém. Então nos fala assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo não vem, não tinha graça e não tinha verdade. E não tinha conhecimento do Pai. E nos fala assim, preste bem atenção. No seu versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. No 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez o conhecer. Então, se Jesus Cristo não vem, as pessoas não teriam conhecimento do Pai. Por quê? Porque Deus, assim como o Filho, Jesus, que também na sua ascensão nos deixou o seu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, para nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus fez, falou e mostrou as características do Pai. Então, meu querido, Deus, Jesus Cristo, não é Jeová. Então, para que você preste bem atenção, vou te mostrar e te falar a respeito de Jeová. As pessoas perecem, como a Bíblia fala, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Jamais Deus vai dar a sua glória a outro nome, a outra pessoa, que são nomes criados, introduzidos. Foram introduzidos na Bíblia para que as pessoas desviassem o foco, a atenção do verdadeiro Deus. Então escute bem o que eu vou estar lendo aqui. Vamos falar dos testemunhas de Jeová. Porque se Jeová fosse o mesmo Deus, se Jeová fosse o mesmo Deus, todos os crentes estariam junto com os testemunhos de Jeová, ou os testemunhos de Jeová estariam junto com os crentes, que eles menosprezam, desprezam o nome de Jesus. Então escute bem. Os testemunhos de Jeová foram fundados, ou o fundador dos testemunhos de Jeová, Charles Taze Russell, foi fundado em 1852 a 1916. Depois vieram Jonathan Rutherford e Nathan Crowe e Friedel Franz. Começaram na Pensilvânia. Então, os testemunhos de Jeová começaram na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1879. A sede se encontra no Brooklyn, em Nova York. Então veja bem, preste atenção, porque eu vou estar mostrando dentro da palavra. Eles veem a Bíblia, eles enxergam a Bíblia, os testemunhos de Jeová. Olha como eles enxergam a Bíblia. A tradução do Novo Mundo é como a Bíblia deles, que distorcem os escritos da Nova Aliança, que distorce os escritos do Novo Testamento, que distorce os escritos da Bíblia. Então, como Jesus Cristo falou, através do apóstolo Paulo, se alguém vem até vós e não traz esta doutrina, não o recebeis. Então,
para que você entenda. A Bíblia é a tradução do Novo Mundo. Todas as publicações atuais da Torre da Vigília, as revistas A Sentinela e Despertai, publicadas quinzenalmente, eles publicam e saem distorcendo aquilo que a palavra está determinada já por Jesus Cristo e pelo Pai. Então eles veem Deus, como eles enxergam Deus? Deus é uma pessoa cujo nome exclusivo, eles, não eu, eles, é Jeová. Não creem na Trindade. Jesus foi o primeiro ser criado, eles falam, por Jeová. E eu desminto essa colocação deles. Jesus Cristo era antes de todas as coisas. Jesus Cristo era antes, assim como João nos fala aqui em João 1,15, no Evangelho de João 1,15. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, que vem depois de mim, e era antes de mim, antes de todas as coisas ser criadas. Jesus Cristo já era, Jesus Cristo já existia, Jesus Cristo já estava e era no seio do Pai. Porque foi primeiro do que eu. Então veja que há uma contradição dos testemunhos de Jeová para aqueles que são testemunha de Jesus Cristo, defendendo a glória do Evangelho. Porque Jesus Cristo nos fala que nos colocaria como testemunha para que possamos defender a glória do seu Evangelho. Veja só como é que eles veem Jesus. Jesus é um Deus. Ele fala que é um Deus menor. Antes de vir ao mundo, ele era o arcanjo Miguel. Olha só que aberração. Olha só que contradição. Que eles contradizem a palavra. Eles falam que Jesus Cristo era o arcanjo Miguel, que Jeová criou o universo por meio de Jesus. Quando Jesus estava na terra, ele foi um homem que viveu perfeitamente depois de haver morrido numa estaca. Vê que eles destacam que Jesus Cristo morreu numa estaca, não foi na cruz. Então, meu querido, se você, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, adora, gosta, louva, clama ao nome de Jeová, lamento. Deus não recebe. Deus não recebe. Porque quando Jesus Cristo morre e ele vence a morte na cruz, ele me fala, ou ele nos fala: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, se eles menosprezam o nome de Jesus, e quando você glorifica o nome de Jeová, então você também está menosprezando o nome de Jesus Cristo. E nos fala assim mais: quando Jesus estava na terra, ele foi um homem que viveu perfeitamente, depois de haver morrido numa estaca, não numa cruz. Veja bem, que eles falam, não numa cruz. Foi ressuscitado como espírito e o seu corpo destruído. O homem Jesus não existe mais. Jesus não virá outra vez. Já veio invisivelmente em 1914. Veja a aberração que eles falam. Em espírito. Em breve haverá a batalha do Armagedon, quando todos os que não são testemunha de Jeová perecerão. Veja só. Quer dizer que vai haver a batalha do Armagedon e quem não for testemunha de Jeová vai perecer. Então, por isso que eu falo que eu renuncio na minha vida o nome Jeová. Eu renuncio na minha vida o nome de Jeová. E quero na minha vida o nome do verdadeiro Deus e a vida eterna, que é Jesus Cristo. Porque, repito, falo sempre, em 1 João 5,20 fala que o Filho de Deus é vindo do entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos em seu Filho Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, se a gente glorifica outro nome, o Pai não recebe. Se a gente ora em outro nome, o Pai não recebe. Porque a Bíblia fala que foi lhe dado um nome que é sobre todo nome. Que é o nome de Jesus Cristo, todo joelho vai se dobrar nos céus, na terra e embaixo da terra. Então, meu querido, para que você entenda a palavra, veja bem o que eles falam. Aqui é os testemunhas de Jeová. Se você quer ter esse conhecimento, essa é uma Bíblia apologética, onde fala das seitas e filosofias. Então, se eu adoro Jeová, eu estou numa seita, numa filosofia. Se eu clamo o nome de Jeová, eu estou numa seita, numa filosofia. Veja bem, como é que ele vê o Espírito Santo? É a força ativa invisível de Jeová. Não é pessoal. Meu querido, desperta. Desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E Cristo iluminará o seu entendimento. E Cristo dará entendimento na sua mente, alma e coração. Levanta, desperta, tu que dormes. E tem mais aqui, o que eles falam. Ser batizado como testemunho de Jeová, a maioria dos seguidores tem de ganhar a vida eterna na terra. Opa, peraí. A Bíblia fala que Jesus Cristo ia nos preparar lugar. Novos céus e nova terra irão de vir e surgir. A nova Jerusalém celestial, que descerá ataviada como uma noiva, a saber, ao marido, a Cristo. Ele nos fala assim: a maioria dos seguidores tem de ganhar a vida eterna na terra. Trabalham de casa em casa. A salvação no céu está limitada aos 144 mil. Olha que aberração. Eles falam que a salvação no céu está limitada aos 144 mil testemunhos de Jeová. E sabe quantos adeptos tem dessa seita já? Mais de 3 milhões. Então quer dizer que o resto, que são adeptos da seita do testemunho de Jeová, o resto vai tudo para onde? Deduz aí você. Pensa aí você. E fala assim mais. A morte para eles. Os 144 mil viverão no céu como seres espirituais. O remanescente do justo, a grande multidão, viverá na terra e obedecerá a Deus perante por 1000 anos. Depois deverão suportar a prova final, quando Satanás for solto do poço do abismo. Outras características da crença dos testemunhos de Jeová: reúne-se aos domingos no salão do reino. Os membros ativos são instruídos a distribuir literaturas de casa em casa. Uma vez por ano celebram as refeições noturnas. Só os ungidos podem participar. Não comemoram feriados nem aniversários, não saudam a bandeira, não prestam serviço militar, não aceitam transfusões de sangue. Creio que a guerra do Armagedon ocorrerá em breve. É aí onde eu chamo tua atenção, meu querido. Você sabe de onde surgiu o nome Jeová? Eu faço essa pergunta para você. Você sabe de onde surgiu o nome de Jeová? Quando foi e por quem foi que foi surgir? Por que foi introduzido na Bíblia o nome Jeová? Você sabe disso? Alguém já te explicou porque o nome Jeová ele foi introduzido na Bíblia? E por quem foi introduzido? Veja bem,
Eu vou estar lendo aqui para você. Quando surgiu o nome Jeová na Bíblia, os pontos vocálicos hebraico, nós não estamos no hebraico, nós estamos no grego, de Adonai foram adicionados. Veja bem, ao tetragrama pelos maçoretas. Maçoretas é os escribas judeus que tinham por costume fazer as escritas do Velho Testamento, da Antiga Aliança. Os maçoretas, e a forma resultante foi transliterada por volta do século XII como Jeová na obra de Pujus Fidel, escrita em 1270 pelo frade, veja bem, porque foi colocado pelo frade católico e domiciliano Raymond Martino. Foi colocado, foi ele quem trouxe o nome Jeová. Depois foi introduzido na Bíblia, isso aqui na Bíblia Católica, ele introduziu isso na Bíblia Católica. Depois foi introduzido na Bíblia dos crentes, ou dos cristãos, como você queira pensar. Foi introduzida no ano 510 pelo Papa Leão X. Estude, busque conhecimento, porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e a quem o Filho ou quiser revelar. Então, uma coisa muito importante aqui, para estar encerrando este vídeo, porque é curto, mas vou dar continuidade outro dia, para que você possa entender e realmente clamar o nome do Deus verdadeiro, para que você não seja enganado, e saber que se você chamar outro nome a não ser o nome de Jesus, o Pai não recebe, o Pai não atende, o Pai não quer. Não adianta você adorar Jeová Jireh, Jeová Rafá, Yahvé. Não adianta, o Pai não recebe. Escuta bem, João 5, no seu capítulo 5, no seu versículo 37, havia um questionamento dos judeus, e eles não gostaram porque Jesus Cristo se declarou Filho de Deus. Então, se eles não gostaram porque Jesus Cristo se declarou Filho de Deus, então quem era o Deus que eles serviam? Você entende? Quem eram os deuses que eles serviam? Então Jesus Cristo fala assim, olha, através de João, capítulo 5, no seu versículo 37. Ele fala assim, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz e nem viste o seu parecer. E quem foi que eles viram lá no Monte Sinai? De quem era aquela voz lá no Monte Sinai, meu querido? Se o próprio Jesus Cristo está declarando aqui, ninguém pode rebater o que Jesus Cristo falou, que está escrito. O Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste, nunca é em tempo algum, nunca é em lugar algum. Está escrito. Então, meu irmão, vós nunca ouviste a sua voz e nem viste o seu parecer. Então, meu irmão, irmã, leia, estude a Bíblia. Leia e estude. Busque conhecimento, entendimento e discernimento. Que eu espero que esses pequenos vídeos que eu faço, que você possa adquirir e conferir o que está escrito. Que no próximo vídeo eu vou estar encerrando essa questão aqui, para trazer outras revelações, que a Bíblia é revelada, não é para qualquer um. Vou trazer outras revelações
através da palavra, para que enriqueça o seu conhecimento, a sua sabedoria e te conduza ao céu. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, que nos ensina, que nos faz lembrar, que nos dá inteligência e sabedoria, possa estar na sua vida e de toda a sua família, e te alertando na mão de quem está a sua vida. Cuidado, os falsos são muitos. Os falsos profetas são muitos. Então são poucos que têm ousadia, intrepidez, coragem de estar abordando os assuntos com entendimento da palavra. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.